The Beginning of the End, capítulo 445, Colisões. Chulas Clépio. Afundei-me contra a parede, respirando pesadamente e aproveitando a sensação do suor escorrendo pelo meu rosto. A caverna cheirava a ozônio e granito esmagado, e o barulho retumbante do nosso treinamento ainda ressoava em meus ouvidos. Byron se inclinou para frente e apoiou as mãos nos joelhos, o suor escorrendo do nariz, cada respiração difícil. 6 metros à sua esquerda, a pequena Mika se jogou de costas, bufando e bufando. Apenas Varai ficou ereta, com os braços cruzados, enquanto me olhava pensativamente. Isso foi melhor, sim? Eu perguntei, repassando em minha mente cada etapa do nosso sparring. Isso era diferente do treinamento técnico que eu fiz com aquele de sangue Vritra, Silhit. As lanças me incentivaram a trabalhar com meu corpo de maneira diferente, e eu as forcei ao máximo de suas capacidades, pelo menos sem ameaçar suas vidas. A orientação de Arthur sobre como usar o pouco de mana que tenho da melhor maneira está começando a fazer sentido, eu acredito. Byron soltou uma zombaria que não disfarçou seu sorriso satisfeito quando ele caiu sobre um joelho, apoiando-se na lança carmesim feita de azuran que empunhava. Essa técnica de camadas de feitiços era Arthur. Parece algo que ele inventou. Eu sorri. O humano estava certo. Arthur era muito bom em utilizar pequenas quantidades de energia com grande efeito, um benefício inesperado para meu companheiro de viagem. Meu corpo precisava da produção de mana de um azura de sangue puro para se manter, mas o sangue do meu pai de Jin impediu que meu núcleo crescesse até atingir sua potência total. Seu controle está melhorando, disse Varai, observando-me de perto. Seu olhar se voltou para a abraçadeira de metal fosco em meu pulso. Me mexi desconfortavelmente, percebendo que tinha esquecido de manter minha aparência de meio humano. Ah, sim, isso tem sido bom. Mas todos vocês também estão progredindo. Mika bateu 3 vezes com o punho fechado no externo. Eu certamente espero que sim. Meu núcleo dói. Eu sou o único? Acho que está ficando mais claro. Purificando mais. Já faz muito tempo, então, não tenho muita certeza. Sim, respondeu Varai, esticando os braços sobre a cabeça. Eu também sinto isso. Arthur estava certo. Nossos esforços estão começando a render dividendos. Byron se levantou e enxugou o suor da testa. O que dizem os artefatos, Emily? Um pequeno humano de óculos saiu de trás de uma barreira que encobria um canto da caverna. Ela deu ao seu companheiro um sorriso dolorido e encolheu os ombros. Definitivamente houve um refinamento em seus núcleos, isso é fácil de ver, mas a velocidade aprimorada de ativação e canalização de mana ainda é muito rápida para que o equipamento faça uma leitura precisa, mesmo com as atualizações. Talvez se eu tivesse mais tempo, mas Mika bufou e rolou para o lado, apoiando a cabeça em uma das mãos. Sim, vocês, cientistas e seu grande projeto secreto. Lembra quando os lances foram tratados como se realmente importássemos? Ela suspirou e murmurou. Mika se lembra. Emily alisou os cabelos cacheados com uma das mãos e depois ajeitou os óculos. Desculpe, é só ouvir dizer que Vrencain pode ser um capataz severo, eu disse, reconhecendo que a garota parecia menos enérgica do que antes, mais sombria ainda. Não deixe o Titã transformar você em pó sob sua busca pelo progresso. Suas sobrancelhas se ergueram quando ela me deu um olhar assustado. Obrigado, sim, eu não vou. Afinal, quando o Gideon vai explicar o que ele está fazendo? Não é como se eu não tivesse sentido aquelas bestas de mana que ele trouxe. Os olhos de Mika se estreitaram para Emily. De verdade. Sou um general, deveria estar por dentro. O olhar de Emily pousou no chão, uma sombra passando por suas feições pálidas. Acho que não gostaria de dizer, mesmo que pudesse. Gideon e o Azura têm seus motivos para manter o sigilo, disse Varai severamente. Não assedie a garota. A escolha não é dela, e ela fará bem em não falar sobre o que está acontecendo lá embaixo. Espere. Mika ficou de pé. Você sabe, não é? Porque você conhece. Seu olhar mudou para Byron.
Ele encolheu os ombros, apoiando a lança nos ombros, e ela engasgou. Você também. Que diabos, pessoal? Finalmente, seu olhar fixou-se firmemente em mim. Não me diga que todo mundo aqui sabe, exceto eu. Afastando-me da parede, fiquei ereto e estalei o pescoço, já me sentindo revigorado pela luta estimulante contra as 3 lanças. Não, senhora nascida na Terra. Tenho pouco interesse nas maquinações do Titã. Eles são boas armas, mas eu já tenho uma dessas. Apontei para a lança de Bairton. Embora talvez não seja um instrumento de destruição tão refinado quanto sua lança, Byron Vicks. Você deveria ouvir isso com mais atenção. Procura guiá-lo, ensiná-lo a lutar como um Azura. Mais de uma vez, você perdeu a oportunidade de desferir um golpe porque luta contra sua arma e não com ela. O humano passou a mão pela haste, considerando o aço carmesim. Estou lutando com a lança, como tenho feito há meses. Mas suas palavras fazem algum sentido. Posso sentir a orientação de que você fala, apenas. Ele balançou a cabeça e depois me lançou um olhar desconfiado. Você às vezes não fala como um homem, Shu. Você fala como se, me cabufou, interrompendo-o. Você simplesmente não quer admitir que estamos treinando cara a cara com um cara, e ele parece ser tão forte quanto nós 3 juntos. É como se fosse Arthur de novo. Byron virou-se exasperado para Varade. Certamente você vê isso. Os olhos penetrantes de Varade permaneceram em mim enquanto eu me virava. Ela franziu a testa ligeiramente. Você está bem, Shu? Meus dedos cravaram em minha têmpora quando uma pressão repentina apertou minha cabeça. Sim, vocês 3 me pressionaram com mais força do que eu pensava. Isso é tudo. Dentro do meu crânio, ouvi a voz de Mortain como se fosse através de uma porta grossa, embotada pela distância e pela minha pouca capacidade de recebê-la. Shu, perdoe essa intrusão em seus pensamentos. Preciso de você imediatamente. Deixe o que está fazendo e volte para o lar imediatamente. Tenha cuidado em sua jornada. As clareiras das feras não são seguras. À medida que a mensagem desaparecia, endireitei-me e balancei levemente a cabeça, tentando me livrar do desconforto. O medo tomou conta de mim, não por mim, mas por aqueles que eu tinha deixado na lareira. Eles estavam sob ataque. Não havia como saber, exceto deixar Vildorial e voltar para casa. Eu tenho que ir. Olhei entre as lances, mas decidi por Varade. Diga aos Levins, Eleanor e Lada e Alice. Ela franziu a testa. Claro, mas as 3 lanças estavam todas olhando para mim com preocupação, mas eu não expliquei mais nada. Em vez disso saí correndo da caverna, que ficava bem longe de onde as pessoas moravam. Ainda assim, não demorei muito para chegar à superfície vindo dos túneis externos. Nenhuma das estações de patrulha dos anões me deu uma pausa, estando mais preocupado com alguém entrando do que saindo. Menos de 20 minutos se passaram antes que eu estivesse sob o sol brilhante do deserto que pairava sobre as dunas de Darvish. Não parei para observar a cena, mas me levantei do chão e apontei para o leste, voando em alta velocidade em direção às montanhas. Eu não esperava que Mortain me ligasse de volta da minha missão. Na verdade, eu não tinha certeza se ele iria querer que eu voltasse. Ele era um homem gentil, um bom homem, mas eu nunca tinha entendido sua disposição de dar a outra face, como ele dizia, não importando o insulto que fosse oferecido. Eu, por outro lado, sabia que às vezes a única resposta certa era força avassaladora. Alguns crimes nunca poderiam ser compensados e nunca deveriam ser perdoados. Mesmo sendo uma criança que ainda não entendia o que eu era, meu temperamento impetuoso me diferenciava dos demais. Embora viajar com Arthur e lutar contra a Grona fosse exatamente o que eu queria, eu ainda não tinha certeza se isso tinha sido permitido porque eu queria, ou simplesmente porque isso me livrou. Isso não importa, lembrei a mim mesmo, esmagando os pensamentos indesejados dentro do vício da minha vontade. Mordain precisa de mim e eu irei. E quando terminar, voltarei e retomarei a preparação para devastar nossos inimigos, mesmo que Mordain não o faça.
O voo foi longo e cansativo. Foi necessária pouca mana para sustentar o voo depois de alcançado, pois eu só precisava manter o equilíbrio entre mim e a atmosfera ao meu redor, mas exigia um nível de foco que achei irritante. Crescendo no subsolo, eu não praticava com frequência. Foi com uma lufada de ar frio que cheguei ao topo das grandes montanhas e mergulhei nas clareiras das bestas. Finalmente, eu me libertei da algema desconfortável que Vren havia projetado para mascarar minha assinatura de mana, de modo que eu parecesse humano até mesmo para os dragões. Aqui, era mais importante que eu projetasse minha própria assinatura de mana natural, que afastaria as feras nativas. A casa estava perto. Cecília. O ar estava denso com o zumbido dos insetos e o sussurro assustador de alguma fera invisível. Um cheiro de ovo podre exalava do solo molhado e sugador. E, o pior de tudo, a brecha, a conexão entre a terra natal dos azuranos de Epiotos e as clareiras das bestas de Dicatem, ainda estava escondida de mim. Não deveria ser tão difícil, pensei, minha frustração interrompendo meu foco. Afastei-me da busca, descansando meus sentidos. Já se passaram dias passados nas profundezas úmidas do pior que as clareiras das bestas tinham a oferecer, sem nenhuma companhia além dos Vripes de Agrona e apenas alguns momentos intermitentes com Nico. Espero que a tarefa dele esteja indo melhor que a minha. Talvez fosse um papel menos importante, mas dependendo de como tudo acontecesse, o sucesso de Nico ainda decidiria exatamente como seria a próxima etapa desta guerra. O guardião do sabugueiro agitou-se dentro de mim de repente e eu imediatamente fiquei sóbrio. A vontade da besta estava mais ativa desde que chegamos às clareiras das bestas, pressionando-me como uma tensão mantida logo abaixo da minha pele. Tessia, por outro lado, permaneceu em silêncio, a presença de sua terra natal destruída pairando como uma nuvem escura sobre seus pensamentos. Eu esperava que ela me causasse problemas, considerando. Estar em Dicatem era um risco, mas nunca deveria ter demorado tanto. Mas nossa busca foi complicada por vários fatores. O ataque de Grey ao grupo de batalha em Etistim causou um fracasso em cascata de planos que ainda ondulava ao meu redor, e eu tinha que acreditar que Oludari havia escolhido propositalmente aquele momento para buscar abrigo com os dragões. Combinado com a minha contínua incapacidade de descobrir a localização exata da fenda, foi difícil não ficar frustrado com esta missão. Deveria ter sido fácil encontrar o ponto onde tanto poder convergia e se condensava, mas a transmissão de mana entre Dicatem e Epiotos foi tremenda. O fluxo de mana era tão grande que enviava ecos de si mesmo por todo o leste de Dicatem e, para piorar as coisas, também parecia haver várias camadas de poderosa magia difusiva e feitiços de encobrimento em todo Beast Gladys, que eu não conseguia nem explicar nem violar, ainda. Fechando os olhos, esfreguei a ponta do nariz com 2 dedos. Concentre-se, eu me repreendi. Meus olhos se abriram e eu saí da minha posição flutuante antes de cair no chão. Não, eu não preciso me concentrar. Eu preciso de um tempo. Conjurando uma cama de solo macio e fibras vegetais tecidas, deitei-me e fechei os olhos novamente, tentando cochilar enquanto esperava Nico e os Vripes retornarem. Senti a assinatura de mana de Nico acender de uma das muitas masmorras que ele estava procurando algum tempo depois. Voando sobre as copas das árvores com sua escolta de Vripes para evitar ataques das maiores bestas de mana de Dicatem, ele retornou rapidamente. Os Vripes mantiveram distância, montando um acampamento escasso e acendendo uma fogueira para aquecer a comida enquanto Nico vinha relatar sua missão. Ele não estava tendo mais sorte do que eu. O momento de tudo isso está começando a se tornar um problema, disse ele ao terminar de me contar tudo sobre as últimas masmorras que pesquisou. A ligação entre Epiotos e nosso mundo, as patrulhas do dragão, os portões de teletransporte, tudo precisa se encaixar perfeitamente, caso contrário, todas as peças desmoronarão individualmente. Você não acha que eu sei disso? Eu rebati, então desviei o olhar dele, imediatamente me sentindo culpada. Desde a nossa luta contra Grey, houve uma tensão incômoda entre nós.
Sinto muito, só estou. Ele descartou meu pedido de desculpas. Eu sei. Eu não deveria me concentrar no negativo. O grupo de pirata matou um dragão. Sabemos onde o lugar está e até agora a operação mais ampla em Dikaten parece ter passado despercebida. Temos tempo. Nós, algo distante, um movimento incomum dentro da mana, roubou minha atenção, e Nico adormeceu, vendo claramente a distração em minhas feições. Cecil. Nico perguntou. O que é? Não tenho certeza, eu disse, franzindo testa. A assinatura era semelhante à de uma besta de mana, mas era muito concentrada e se movia muito rápido e direto para qualquer uma das feras mais poderosas com as quais eu estava familiarizado. Eu me concentrei nisso, procurando a mana. No fundo do meu âmago, um aspecto familiar ressoou. Uma fênix. Exclamei, incapaz de esconder minha excitação. Sua assinatura de mana está disfarçada de alguma forma, mais como uma besta de mana do que como um Azura, mas tenho certeza de que é uma fênix. Deve ser alguém do povo de Mordain. Girando em direção aos Wrights, apontei para um dos grupos de batalha. Você 5, comigo. Voando para as proas mais baixas e finas do velame, acelerei na direção da assinatura de mana. Vinha das montanhas e se movia rapidamente, voando logo acima das copas das árvores. À medida que nos movíamos para o sul e oeste para interceptar, eu cuidadosamente cobri até mesmo a menor distorção da mana dos Wrights. Voamos por 1 hora ou mais antes de nossos caminhos convergirem. Os Wrights e eu descemos em uma árvore, nos escondendo nas sombras profundas, e esperamos. 1 minuto se passou e então houve uma súbita rajada de vento quando um homem grande passou voando acima, enviando uma onda de movimento através das folhas largas acima. Dei um sinal para os outros e saímos em disparada em busca da fênix. Agrona ficaria bastante satisfeito se esta aventura nos recompensasse não apenas com a localização da fenda entre Dikaten e Piotos, mas também com a localização do refúgio há muito escondido de Mordain e dos outros Azura que ele conduziu de suas casas. Finalmente, algo deu certo, pensei, ignorando cuidadosamente o formigamento das lembranças de Lad e Dav na minha cabeça. Chulasclépio. À medida que voei mais fundo sobre as clareiras das bestas e mais perto da lareira, uma dúzia de arpias escarlates irrompeu da cobertura das árvores à minha direita e se dispersou, seus guinchos cortando meus ouvidos como navalhas. Parei, franzindo testa, enquanto eles voavam para longe. Examinando as árvores abaixo, não consegui ver o que havia causado seu comportamento incomum. Um grupo de arpias não era facilmente intimidado. Eles não estavam fugindo da minha passagem, isso era certo. Os cabelos da minha nuca se arrepiaram quando um tremor arrepiante percorreu minha espinha. Voando para cima, me virei e gritei: saia! Eu sei que você está lá. Se você deseja uma batalha, você encontrou uma, então saia e reivindique-a. Eu conjurei Sun Crusher em minhas mãos e empurrei mana através dele. Chamas laranja ferviam dentro das fissuras, mas tomei cuidado para não deixar muita mana escapar desnecessariamente. A floresta abaixo se despedaçou. Centenas de criaturas aladas e sombrias explodiram no ar, girando ao meu redor como um ciclone escuro, e das sombras dezenas de pontas pretas e finas voaram em minha direção. Eu balancei Sun Crusher com toda a velocidade que possuía, conjurando uma onda de chamas laranja brilhantes em uma nova fina. O fogo da fênix colidiu com o ferro sangrento e o vento vazio, e o céu se tornou um inferno. As chamas caíram sobre a copa das árvores e a floresta começou a queimar. Voando para a direita, levantei minha massa e peguei uma foice borrada quando ela desceu, o movimento tão rápido que só vi o homem grande e feio segurando-a depois que nossas armas já haviam colidido. Tarde demais, senti o corte sibilante de outra arma e algo atingiu minhas costas. Eu me afastei da foice, girando Sun Crusher em um arco ao meu redor, lutando para controlar o fluxo de mana para reforçar tanto minha arma quanto a espessa barreira que reveste minha pele. Ambos os meus atacantes recuaram, fundindo-se na parede de chamas e criaturas sombrias em chamas.
As criaturas das sombras estavam se aproximando, seu voo em espiral acelerando enquanto o faziam. Abaixando minha cabeça, acelerei em direção ao tumulto, pulsando mana rapidamente em minha barreira em preparação para o ataque. Deparei-me com uma resistência invisível, uma força repelente, entrelaçando as criaturas. Todo o meu corpo estremeceu, minha força igualada pelo ciclone envolvente. Com um som semelhante ao de ossos quebrados, o feitiço oposto se desfez e eu avancei para o ar livre. 2 homens com chifres esperavam por mim do outro lado, ambos envoltos em mana escura. Um avançou como uma lança, como um raio negro, enquanto o outro exalava uma nuvem de pura escuridão. Parei bruscamente, enviando a força do meu progresso para a frente em uma explosão controlada. O homem com a lança relâmpago girou em torno da onda de força visível, mas o segundo homem não estava pronto e foi afastado, o feitiço derramando-se de sua cara feia e cortando-se antes de se manifestar completamente. Atrás dos Wraiths, a onda de força explodiu em uma série de bolas de fogo. Suncrucher e o raio preto colidiram, e gavinhas enroladas envolveram o cabo da minha arma e subiram pelos meus braços, fazendo-os ficar dormentes. Minha visão escureceu quando as sombras aladas enxamearam ao meu redor, vindas dos lados, tentando fechar novamente o ciclone. Voando para algum lugar em suas profundezas, pude sentir mais 3 assinaturas, indistintas e difíceis de rastrear. Larguei minha arma e me inclinei para o ataque do portador da lança, forçando a lança para baixo e para longe com um braço enquanto enfiava meu outro cotovelo na boca do homem, balançando sua cabeça para trás. Apesar dos meus braços dormentes, girei-me para trás dele, agarrei-o com os punhos trêmulos e atirei-o contra seu companheiro que vomitava sombras. A dor rasgou meu lado, e olhei para baixo para ver a foice preta cravada profundamente em meu quadril, a longa lâmina curva alojada no osso. Com um rugido, convoquei Suncrucher novamente e bati-o contra a foice, arrancando-o do meu corpo e quase arrancando-o das mãos do enorme homem. O golpe continuou no joelho do homem, desequilibrando-o. Mergulhado sob o golpe físico, liberei uma explosão de nova de força e fogo, jogando o homem para mais longe e desviando uma saraivada de lanças de ferro sangrento. As sombras aladas haviam se solidificado ao nosso redor novamente, girando cada vez mais rápido, e todos os meus 3 atacantes recuaram para dentro do vórtice, novamente desaparecendo de vista. Eu considerei sua força, a sensação sombria de sua mana, e sabia que eles eram Wraiths. As experiências do clã Vritra, criadas por gerações de entrelaçamento controlado de sangue de basilisco e alacriano. Um grupo de batalha de Wraiths empunhando a magia de decadência dos basiliscos. Soltei uma risada estrondosa de surpresa, mas contive as provocações ansiosas que saltaram aos meus lábios. A força bruta e um fim rápido da luta não seriam suficientes para vencer esta batalha. Eu precisava ficar atento às lições que aprendi viajando com Arthur e fazer com que meu poder durasse. Erguendo Suncrucher acima da minha cabeça com uma mão, procurei as 5 assinaturas de mana meio escondidas ao meu redor. Depois procurei a mana atmosférica do atributo fogo que havia flutuado alto no céu acima das clareiras das bestas, aquecendo-se no calor do sol. Quando minha arma foi baixada, colunas de fogo caíram com ela, queimando o céu como os dedos de um deus antigo. O vórtice de criaturas sombrias desapareceu, revelando as 5 formas escuras que ele havia escondido. Os Wraiths desviaram o ataque com facilidade, sem se preocupar em se esquivar ou se esconder por causa de sua aparente falta de poder. À medida que as colunas de fogo desapareciam, uma névoa da minha mana se agarrou a elas, fazendo cada Wraith brilhar como um incendiário. Eles achariam difícil usar o abrigo de seus feitiços obscurecedores para se esconderem de mim agora. Colocando mana em Suncrucher, segurei a massa no alto e soltei um flash de luz ofuscante. As chamas estalaram quando a arma esculpiu um arco ao meu redor, disparando vários raios de chama da Fênix. Mana surgiu da arma de volta para mim e eu a liberei como um sólido raio de força.
O feitiço pegou Wright, que vomitava sombras no braço enquanto ele tentava afastar o clarão ofuscante e se esquivar de um raio de fogo muito mais fraco, que explodiu no ar ao passar por ele. Sua mana estalou contra a minha, então a pele por baixo escureceu e se abriu. Uma ponta preta perfurou minha barreira de mana protetora e depois atravessou o músculo do meu ombro. Um segundo rasgou meu lado e um terceiro na parte superior da coxa. Uma aura de chamas rapidamente conjurada me envolveu, queimando o resto dos projéteis. A escuridão me levou. Como uma sombra viva, envolveu meu rosto, cobrindo meus olhos, nariz e boca. Arranhei o preto, mas minha mão saiu vazia. Suncrucher girou em torno de mim defensivamente enquanto eu lutava para encontrar uma maneira de me libertar. Um choque atingiu meu lado esquerdo. Uma dor cortante cortou minha direita. Pequenas garras de mana me atacaram de todas as direções. Minha arma se movia cada vez mais rápido enquanto eu a girava em torno de mim, procurando pela assinatura de mana certa. Eles me colocaram na defensiva, já tendo ignorado o mais potente dos meus feitiços, e pude sentir seus movimentos ficando mais lentos e seu comportamento ficando cada vez mais confiante. As assinaturas de mana dos Wrights piscavam dentro e fora, meio suprimidas e turvas pela confluência de tantos feitiços, mas eles ainda não tinham se livrado da névoa persistente de fogo da fênix que se agarrava a eles. Algo me perfurou por cima, descendo pelo ombro e voltando para o quadril antes de deixar meu corpo pela parte de trás da perna. Algo brilhou nas sombras, preto sobre preto, como um raio escuro, e meu corpo teve um espasmo. Indiferente à dor, concentrei-me no meu alvo. A fonte da escuridão sufocante estava próxima, mais perto do que deveria estar, mais ainda, com a guarda baixa. Eu segurei meu ataque enquanto meu sangue bombeava das minhas feridas. Flacidez um pouco, respirei entrecortada e sufocada por entre os dentes cerrados e trouxe sangue. A escuridão girou e senti o lançador, agora bem na minha frente, enfiar a arma casualmente em minha garganta. Quebrei a barreira inibidora de controle em torno do meu núcleo, deixando minha mana inundar minha arma. Em um único movimento, varri Suncrucher para cima, pegando o impulso preguiçoso de uma lâmina de ferro sangrento envolta em sombras e incinerando a arma e o braço. Minha mão esquerda, com o aperto fraco devido à ponta perfurando meu corpo inteiro, envolveu uma garganta invisível, e as sombras se distorceram, mostrando-me brevemente o rosto do Wright, seus olhos arregalados e horrorizados, sua boca aberta em um uivo de sombras de agonia. Você caiu no meu ardil, eu rosnei antes que Suncrucher passasse por seu crânio, fragmentos pretos queimados que se espalharam pelo ar enquanto sua garganta escorregadia de sangue se libertou do meu aperto, fazendo o cadáver cair em direção à floresta abaixo. As sombras se dissiparam. O Wright com a lança relâmpago hesitou enquanto se virava para observar seu companheiro despencar, enquanto uma mulher de cabelos compridos chegava aos outros para cerrar em fileiras, mesmo enquanto suas criaturas sombrias conjuradas rastejavam sobre mim, suas garras e dentes deixando minha pele em farrapos. Bem na minha frente, a foice do grande estava cortando. Soltando Suncrucher, minha mão direita se levantou e agarrou a arma logo abaixo da lâmina curva, mas meu braço esquerdo tremeu e se recusou a ouvir. A ponta da foice cortou minha clavícula e desceu pelo meu peito, desenhando uma linha rasgada e sangrenta. Pelo canto do olho, pude ver um pé de ferro preto ainda espetado no meu ombro, seu comprimento prendendo todo o meu corpo como um inseto em uma esteira. Eu puxei a foice em minha direção, e o grande Wright foi puxado para frente com ela. Eu enfiei minha testa na ponta de seu nariz, então explode em uma aura de chamas, fazendo o Wright se debater enquanto sua arma queimava em minhas mãos. As feras das sombras queimaram meu corpo. O raio negro desviou-se e fez um arco. Com um movimento de quadris e ombros, quebrei a lança de ferro sangrento que me perfurava, e ela escorria de meus ferimentos junto com meu próprio sangue. A próxima onda de ataques veio rápido demais para que eu pudesse bloquear a localização dos meus inimigos e, apesar dos meus melhores esforços para conservá-la, eu já podia sentir minha mana vacilando.
Avançando em direção aos Wrights, aproveitei a diferença em seu número para forçá-los a ficar na defensiva. Não houve tempo para desacelerar ou bolar algum plano de ataque. Meus pensamentos ficaram lentos e turvos, incapazes de acompanhar os 4 inimigos poderosos, e as lições do meu treinamento sangraram de mim. Fogo e golpes choveram na direção de qualquer Wright que estivesse mais próximo, mas as invocações sombrias do conjurador estavam por toda parte, rastejando sobre mim, voando entre mim e meu alvo, e embora eu os empurrasse para trás e os impedisse de coordenar seu ataque, eu fiz pouco dano suficiente por minha conta. A aura de fogo desapareceu cedo demais. Embora meus muitos ferimentos não tivessem importância, meu núcleo doía como se um punho de ferro o estivesse esmagando. Evitei olhar na direção da lareira. Os Wrights estavam me seguindo e não atacaram até que descobri a presença deles. Não fui eu quem eles caçaram. Estava em casa. Eu sorri maliciosamente e cuspi um bocado de sangue. Eu tirei uma vida hoje, enquanto você só conseguiu derramar algumas gotas de sangue. Continuem correndo e todos vocês se juntarão aos caídos. A lança relâmpago brilhou em minha direção. Eu joguei de lado. Uma grande lança de ferro sangrento saiu de uma sombra passageira em minha garganta. Eu peguei no Suncrucher, quebrando-o. Gotas de chamas descontroladas saltaram do meu corpo e da minha arma, queimando a invocação das sombras, mas apenas acelerando o esgotamento da minha mana. Uma dormência gelada tomou conta do lado esquerdo do meu corpo. Eu olhei para ele, sem compreender imediatamente. O sangue escorria de mim como uma cortina, perseguindo o braço e a perna que haviam acabado de ser decepados de mim, bombeando furiosamente para fora dos tocos restantes. Achei que ainda podia ver a imagem residual da foice negra no ar, onde ela havia passado por mim, separando-me dos meus membros. Cambaleei, quase caindo do céu. Meu voo foi interrompido pelo choque amargo que tentava tomar conta de minha mente. Bah! Cuspi novamente, acenando um crucher diante de mim, as fissuras brilhando em laranja brilhante enquanto o ar passava por elas. Um braço é suficiente, é tudo que eu sempre precisei. Um anel de pontas de ferro sangrento cresceu das sombras aladas, pairando ao meu redor. O raio negro os atingiu, acorrentando os espinhos para formar uma barreira sólida. Além dele, o gigante empunhando a foice apareceu flutuando. Ele estava queimado e favorecia um lado mesmo durante a fuga, mas seu rosto não estava marcado pela expressão de dor. Em vez disso, ele estava sorrindo. Você parece ansioso para morrer, Azura. Gostaria que eu pudesse lhe dar esse presente, mas esse não é o meu lugar hoje. Sua voz rouca ficou tensa de excitação enquanto ele continuava. Mas quanta dor você sente depende de quanto tempo você mantém esse conflito sem sentido. Chamas arderam em minhas feridas, queimando minha carne e selando-as, enchendo o ar com o cheiro de ferro quente, enquanto meu sangue fervia. Não pense que você pode me intimidar com essas pequenas palavras. Mesmo a sua espécie cruel não inventou uma dor que possa me quebrar. Ou sairei daqui vitorioso e suas cinzas fertilizarão a floresta abaixo, ou morrerei como um guerreiro e meus companheiros trarão uma poderosa vingança como recompensa. O Wright zombou e trocou um olhar com o invocador. Ela jogou os longos cabelos e encolheu os ombros. Então pegaremos o resto de seus membros, um por um, continuou o Wright. Ele fez um sinal com a mão e a teia de ferro e relâmpagos começou a se aproximar de mim. Eu sabia que minha força estava diminuindo, mas ainda tinha o suficiente para usar pelo menos um braço. Empurrando tanta mana quanto meu núcleo reclamante permitia em minha arma, eu balancei com toda a minha força. Chamas saltaram e se curvaram nas fissuras, criando halos de fogo branco ao redor da cabeça redonda e deixando um rastro de faíscas borradas em seu rastro. Suncrucher encontrou a combinação de relâmpagos negros e rede de ferro sangrento. O fogo da fênix se alastrou contra o mana do atributo decadência dos Wrights. O ferro sangrento se torceu e o relâmpago desviante do fogo da alma se estilhaçou.
A energia se rompeu pelas costuras, fraturando-se na forma de estilhaços de mana, os feitiços rompidos colidindo sobre os Vrights como uma maré de morte consumidora. O Wraith empunhando a foice recuou mesmo quando meu impulso me carregou através da mortalha de mana quebrada, minha arma apontada para sua cabeça. Sua foice subiu, mas muito devagar. Sombras puxaram meu braço, endureceram entre nós e afastaram o Wraith simultaneamente, mas a luz branca e pura do meu fogo as afastou. No último segundo, o Wraith mergulhou e Suncrucher colidiu com a lateral de um chifre, arrancando-o de sua cabeça. Movendo-se com seu próprio desejo faminto por sangue inimigo, Suncrucher girou novamente, caindo em direção ao crânio do Wraith enquanto a sombra e o ferro se chocavam ao meu redor. Então, a luz escureceu. A arma deslizou livre do meu aperto, girando de ponta a ponta nas árvores em chamas abaixo. O fogo em meu âmago se apagou e comecei a cair quando a reação me atingiu.